Amém? Glória a Deus, graças à presença gloriosa do Senhor, nós estamos juntos, reunidos mais uma vez, atendendo a convocação dos santos, para cultuar o nosso Deus e, debaixo da permissão dele, aprendermos um pouco mais daquilo que ele tem a nos revelar, daquilo que ele tem a nos ensinar. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 5, nós daremos continuidade às nossas exposições, do Sermão do Monte. Hoje é a nossa 16ª exposição e nós vamos estudar, se assim Deus nos permitir, do versículo 17 ao versículo 20. Então, 17, 18, 19 e 20 de Mateus capítulo 5. Nós temos estudado de forma profunda este sermão e todas as nuances, temos tentado de fato entender aquilo que se passava no coração de Mateus, ao escrever da forma que ele escreveu, mas principalmente tentando entender aquilo que Mateus tentou escrever da forma mais fiel possível, que era a palavra do nosso Senhor. E dentro desse contexto, nós entramos na nossa 3ª temporada do sermão, observando e aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus tinha a revelar para aquele povo e, consequentemente, para nós, através de duas metáforas que nós vimos, Quando Jesus estabelece uma semelhança ali do seu povo, com a luz do mundo e com o sal da terra. E nós vimos isso nas nossas duas mensagens anteriores, Nós observamos nas nossas aplicações Jesus estabelecendo ali o contexto do sal como um antisséptico, para esse mundo corrompido, o sal como um condimento que vem dar sabor, como um instrumento que vem fazer a diferença, mas também como algo que vem gerar sede no coração das pessoas. O sal, ele dá sede, e nós, como povo de Deus, somos sal da terra, e precisamos gerar sede no coração das pessoas. As pessoas que te conhecem, elas têm necessariamente que ter a vontade de conhecer o Deus que você serve. Se as pessoas que te conhecem não têm vontade de conhecer o Deus que você serve através de você, é porque tem algo errado com você. E graças a Deus, porque nós estamos aprendendo isso, porque nós estamos em tempo de corrigir. Da mesma forma, Jesus traz a aplicação da luz do mundo. Ele coloca a luz como símbolo de verdade, como símbolo de pureza, como símbolo de vida, como símbolo de alerta e direção, Nós, como luz do mundo, nós precisamos ser o alerta, Nós precisamos ser um sinal, Precisamos iluminar o caminho das pessoas, trazendo essas pessoas não a nós, mas direcionando essas pessoas a Cristo Jesus, Assim como o sal, nós precisamos gerar sede no coração das pessoas, não para que elas venham beber de nós, porque nós não temos água viva para oferecer, E assim como luz, nós precisamos iluminar o caminho para que as pessoas possam percorrer e serem direcionadas até Cristo, Você, como luz do mundo, precisa direcionar as pessoas até os pés de Jesus. Você precisa direcionar as pessoas até a rude cruz de Jesus, Aquilo que você um dia encontrou, aquilo que um dia transformou a sua vida, precisa ser instrumento de transformação do seu colega, do seu familiar. Você precisa. Essa é uma necessidade sua como cristão. Porque se você não estiver iluminando o caminho das pessoas que estão ao seu redor, você não está cumprindo aquilo que Jesus deixou como uma ordenança. Nós somos chamados para isso.
fomos chamados para salgar o mundo. Nós não somos o doce do mundo, né? Nós somos o sal do mundo, e nós somos também a luz desse mundo, e precisamos iluminar. Não deixe que as pessoas ao seu lado vivam em trevas, até porque se as pessoas ao seu lado estiverem vivendo em trevas, é porque a sua luz não está iluminando. E aí, você precisa se preocupar com isso. Porque se a sua luz não estiver iluminando aqueles que estão ao seu redor, existe algo errado contigo. Jesus, após fazer essas duas metáforas que nós vimos, ele vai agora reafirmar o caráter eterno e sacerdotal da lei. A partir de agora, Jesus ele vai falar sobre a lei e ele vai especificar, né, nos próximos episódios nossos, aquilo que está dentro da lei, como o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança, o amor aos inimigos e assim por diante. E Jesus ele vai começar agora a falar desta lei. Qual é esta lei que ele está trazendo para o povo? Dentro desse aspecto da lei, nós podemos observar Paulo, lá em Romanos capítulo 4, falando que Cristo é o objeto final da lei. Cristo ele é o ponto final da lei. A lei, ela conclui-se em Cristo Jesus. Jesus ele é a conclusão da lei. Se Jesus ele é a conclusão da lei e ele está no Novo Testamento, significa que essa lei não começou no próprio Novo Testamento. E nós sabemos que não. Ela começou aonde? Lá no Antigo Testamento. Então, para estudarmos Jesus, que é o fim da lei, Cristo que é o fim da lei, nós não podemos viver apenas a graça que esse Jesus veio trazer. Nós precisamos considerar a lei como um todo. E precisamos entender este contexto da lei. Sproul fala que no Sermão do Monte, Jesus, ao invés do que muitas pessoas acham, né? Jesus aboliu a lei, beleza, acabou a lei, acabou os 10 mandamentos, só tem os outros 2 lá, né? E aí você vai, quais são esses 2? A pessoa nem lembra, né? Mas Sproul fala que Jesus ele fez de fato um detalhamento de toda a lei em todo o seu contexto. Agora, que lei é essa que Jesus vai abordar? Naquela época, dentro do contexto judeu, quando se falava na lei, existiam 4 formas de se pensar naquilo que estava sendo dito. Quando se falava em lei, podia-se pensar nos 10 mandamentos, né? A lei mosaica, os 10 mandamentos lá de Moisés. Podia-se pensar na lei de acordo com os profetas em si, né? Aquilo que os profetas maiores e menores estabeleceram como a lei e os mandamentos do Senhor. Podia-se pensar nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco, né? O rolo sagrado, os 5 primeiros livros, que eram os livros ali que toda criança, quando entrava para a escola judaica, tinha que decorar, né, os 5 livros. Ou o quarto, que é o nosso ponto principal aqui, que seria a tradição oral. O que era a tradição oral? Era aquilo que era passado de pai para filho, e essa tradição oral, ela era interpretada pelos escribas. E é este o ponto que Jesus vai condenar. Tem muita gente que não olha o contexto daquilo que Jesus estava falando. E aí fala, não, os 10 mandamentos está tudo abolido, acabou tudo, né? Jesus veio para acabar com isso. Calma. O que Jesus vai criticar aqui de forma incisiva é a forma como a lei da tradição oral era exposta e principalmente a forma com a qual ela era interpretada pelos escribas, que eram considerados os mestres da lei. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender o que era o contexto que envolvia Jesus ali. Nós tínhamos lá os 10 mandamentos, né? E dentro dos 10 mandamentos, um dia deveria ser separado ao Senhor, né? O sábado era o dia sagrado ali, né? E esse dia, como dia sagrado, era um dia que não podia se trabalhar. Então pronto, estava lá uma lei. Não podia trabalhar naquele dia. O que os escribas faziam? Eles pegavam, então, bom, não pode trabalhar. Então, primeiro, vamos estabelecer o que é trabalho. E aí eles começavam a escrever tudo que pode ser considerado como trabalho. Imagina hoje, nós vamos pegar e vamos montar uma lista sobre o que pode ser considerado trabalho. É muita ou pouca coisa? É muita coisa. Inúmera. A gente não consegue nem... E os escribas tentavam fazer isso naquela época.
Então eles colocavam lá, trabalho disso, trabalho daquilo. E naquela época havia muito trabalho braçal. Então suponhamos que dentro do trabalho eles colocam lá um item, o trabalho de levar uma carga de um lugar para o outro. Isso é um trabalho, né? Transportar uma carga de um lugar para o outro. Ok, então não pode fazer isso, não pode transportar uma carga de um lugar para o outro. Mas aí eles pegavam e falavam assim, bom, mas nós precisamos então considerar o que é uma carga. Então agora vamos entrar num subtópico aqui. O que é considerado uma carga? Aí eles paravam, sentavam e voltavam a discutir. Bom, para ser considerado trabalho tem que ser uma carga. Essa carga, vamos estabelecer então um peso para essa carga. Tem que ser um peso de o peso que eles usavam muito lá no Antigo Testamento, né? Tantos cestos de figos secos, de pastas de figo. E eles pesavam, então esse volume aqui de pasta de figo é o volume que é considerado um trabalho. Não, mas peraí, tem um problema. E se a carga que for transportada não for sólida, for líquida? Então vamos sentar de novo e vamos discutir agora. Porque se for, por exemplo, o azeite, vamos considerar o azeite. Tem que ser que tanto de azeite? Vamos ver um azeite que seja um tanto considerável, que se possa passar numa ferida que esteja machucada, para que a pessoa no dia do trabalho possa ir lá pegar o azeite, trazer e passar. Bom, então vamos definir quantos litros de azeite é necessário para isso. Já cansou, não cansou? Isso não vai acabar nunca. Exatamente isso que você está vendo, não acaba nunca. Os escribas, eles gastavam horas, dias, meses, anos, entrando, poderia dizer que é tipo um STF de hoje, que pega a lei e vai encontrando brecha e segunda instância e não pode mais julgar lá em tal lugar, leva para outro, então descondena e condena de novo, então vira um rolo que é extremamente legalista e hipócrita. Este é o ponto que nós podemos dizer que vivemos e que era naquela época era o contexto daquele povo. Era um legalismo de lei sobre lei e mais leis. Pra você ter uma ideia, no século 3 depois de Cristo, pegaram essa tradição oral de interpretação dos escribas, né, e sentaram para escrevê-la. Ela deu mais de 800 páginas. Só que perceberam que escrever a tradição oral não era o suficiente. Eles precisavam fazer a interpretação da lei oral que foi escrita, que estava interpretando as leis do Antigo Testamento. Isso deu mais de 80 volumes. Primeiro ficou conhecido como a Mishnah e depois como o Talmud, né? É muita coisa. E dentro de tudo isso, o que nós vemos e o que Jesus estava vendo ali quando aqueles escribas estavam fazendo era o quê? Um legalismo. Eu vou pegar essa lei e vou interpretar da forma que ficar viável para mim, né? Ou eu vou interpretar de forma que eu consigo fazer com que as pessoas obedeçam, mas eu não preciso viver. E aí, além dos escribas, tinha um outro grupo de pessoas que estavam dentro daquele contexto, que era pior ainda, que eram os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo, né, de homens que eles, o termo fariseu significava separado, né? Eles viviam para observar se as pessoas estavam vivendo de acordo com a lei interpretada pelos escribas. Olha só. E eles viviam para ver se as pessoas estavam fazendo, mas na grande maioria das vezes, eles mesmos não faziam aquilo que eles estavam vigiando que as pessoas fizessem. Deu para você entender mais ou menos? Era mais ou menos esse contexto. O fariseu, hoje, né, o termo fariseu virou um termo extremamente pejorativo, né? Quando a gente olha, seu fariseu, né? Virou um termo baseado naquilo que nós vimos, né, os fariseus agirem no período de Jesus. Mas até então, os fariseus eram homens nobres, extremamente respeitados, porque eles eram separados para viver de acordo com a lei. Entretanto, no período de Jesus, eles eram aqueles homens que só mandavam fazer algo, mas não viviam aquilo que eles estavam fazendo. Vigiavam Jesus, condenavam Jesus por curar no sábado, mas tinham uma vida que era uma vida totalmente hipócrita e imoral. Este era o contexto, então, o qual Jesus vem falar sobre a lei. Então, você consegue entender agora que Jesus ele não está aqui falando necessariamente da lei mosaica, dos 10 mandamentos,
Por mais que lá na frente, nós vamos encerrar com isso, né? Lá na frente Jesus ele vai resumir toda a lei em 2 únicos mandamentos, mas até então o que Jesus está fazendo aqui, o que Jesus está pregando aqui, priorizando aqui, é a hipocrisia e o falso moralismo desse povo. Então agora nós podemos entrar dentro do texto, porque nós já temos o contexto, combinado? Vamos ler então o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós podemos observar aqui pelo menos 4 fundamentos que Jesus vai estabelecer dentro destes 4 versículos que nós lemos aqui. Jesus ele vai falar no versículo 17 de uma consistência que existe, poderíamos dizer uma ponte que conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Segundo, no versículo 18, Jesus ele vai falar de uma infalibilidade desta lei, ao qual ele está reforçando. No versículo 19, Jesus ele vai falar então da penalidade para aqueles que se tornam tão hipócritas quanto os fariseus. E por último, no versículo 20, Jesus ele vai voltar lá no reino, né? A quem pertence o reino. Basicamente no versículo 17, Jesus ele fala: olha, eu não vim para acabar com aquilo que os profetas disseram. Pelo contrário, e Mateus ele vai deixar isso muito claro, porque a forma que, lembra quando nós estudamos lá no comecinho, qual que era a ideia de Mateus? Trazer Jesus como um rei, né? E para mostrar Jesus como o rei que foi profetizado no Antigo Testamento, ele tinha que mostrar Jesus cumprindo. E lá no início, não sei se você lembra, né? Nós estudamos isso. Todos os versículos e contextos que Mateus vai colocando e que nós vamos observando, nossa, isso aqui foi profetizado e Jesus cumpriu, isso aqui também Jesus cumpriu. E até o final, né, até a crucificação de Jesus, Mateus ele vai mostrando textos, né, o qual Jesus fez questão de cumprir. Jesus ele veio para fazer exatamente essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus de forma alguma ele veio para abolir aquilo que foi profetizado, e nós encontramos Jesus sendo, quando nós pegamos e vamos estudar, né, de forma substancial ali a revelação e aquilo que nós chamamos de teofanias, né, que é a aparição de Cristo em pontos, em episódios específicos no Antigo Testamento, nós encontramos Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então não tinha porquê Jesus vir no Novo Testamento para, beleza, passa uma borracha no Antigo e agora vamos viver o Novo. Não, Jesus ele veio exatamente para cumprir, né, esta promessa. Aquilo que foi prometido agora vai ser visualizado, né, vai ser materializado em Cristo Jesus. Após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos, né, ficaram olhando para o passado, né, e tentando encontrar ali os motivos dos seus erros, né, e eles perderam muito tempo com isso, tentando culpar, né, nós perdemos onde e por causa de quê? Até que Churchill entra na história, né, e diz uma frase que muda a forma do povo inglês olhar as circunstâncias. Ele diz o seguinte: se iniciarmos uma luta entre o passado e o presente, descobriremos que teremos perdido o futuro. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos que ficar interessados, né, ou presos
apenas naquilo que nos ligava ao Antigo Testamento. Não, nós temos que viver o presente. Qual que é o nosso presente? Aquilo que Jesus veio e cumpriu, para que nós possamos viver o futuro, que é o quê? O reino que Ele nos prometeu. É para isso que Jesus veio, para nos mostrar, olha, eu cumpri aquilo que foi dito pelos profetas. Agora você não precisa ficar preso à lei do passado. Você precisa olhar adiante, você precisa olhar para o reino. Os escribas e os fariseus, eles estavam presos, e eles estavam tão presos ao legalismo da lei do passado, que eles não conseguiram enxergar o presente. E, consequentemente, não desfrutaram de um reino futuro que já nos é chegado, que é o reino pelo qual nós estamos vivendo. A vinda de Jesus, ela cumpre exatamente isso. E o mais interessante de tudo é que nós temos que entender um contexto. A lei, ela era necessária. O que Jesus vem fazer precisa necessariamente de ter dentro do contexto a lei. E isso é fantástico aos nossos olhos. Porque às vezes as pessoas pensam, poxa, nós estudamos isso lá no nosso discipulado, né? Por que se Deus, né, sabia do caos que seria após a queda do homem, então, por que Deus já não resolveu o negócio, né? Já acabou com o pecado e já resgatou a humanidade e tal, e vamos bola para frente? Porque existe um detalhe, e um detalhe que é muito importante. Sem a existência da lei, nós nunca iríamos entender que sem Jesus Cristo, nós nunca conseguiríamos cumprir a lei por completo. Sem a presença de Jesus na história, nós nunca iríamos conseguir entender que a lei foi feita para que nós pudéssemos compreender a nossa eterna fraqueza. A lei existe exatamente para isso. Para que nós precisamos olhar para a lei? Por que Deus permitiu que a lei permanecesse como ela estava até que Jesus viesse? Para que nós pudéssemos olhar para a lei e falar assim, eu nunca daria conta de seguir à risca toda a lei. Eu nunca daria conta de seguir à risca o que os 10 mandamentos propõem. E exatamente por isso que Jesus vem, para me mostrar, olha, agora que você entendeu que você não é capaz de cumprir a lei, eu estou aqui para te mostrar que apesar da lei, eu trago a minha graça para te salvar. Nós nunca seremos suficientes, nós nunca conseguiremos, se não for a graça de Cristo Jesus, se não fosse a morte de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. É para isso que a lei existe, para nos mostrar, né? O Antigo Testamento, ele é o embrião sendo gestacionado ali. E o embrião, ele precisa dos 9 meses para se desenvolver em todas as suas fases, em todos os seus aspectos, até que ele possa nascer, até que ele possa despertar como uma flor que desabrocha, como Jesus que nasce e fala, olha, tudo o que a lei pregou é para que você possa entender que você não é capaz. E aí quando você chega nessa decepção que nós vimos lá nas bem-aventuranças, né? Por que nós choramos? Nós choramos porque nós sabemos que nós somos pecadores. Por isso que bem-aventurados são os que choram. Porque deles é o reino dos céus. E quando nós choramos, é porque nós estamos entendendo que somos pecadores. Quando que nós entendemos que somos pecadores? Quando nós olhamos para a lei e falamos assim, eu nunca daria conta de cumprir. Aí Jesus entra na história e fala, agora sim, agora você entende o motivo pelo qual eu vim ao mundo. O motivo pelo qual eu vim, para trazer salvação. Em segundo lugar, no versículo 18, Jesus diz, digo-lhes a verdade. E aí, para dizer a verdade, Jesus, antes de iniciar, né, o versículo 18, Jesus ele fala assim, né, eu não vim abolir a lei dos profetas, não vim abolir, mas cumprir. Eu vim cumprir essa lei para te dizer a verdade. O que é o cumprimento da lei? Se nós formos olhar lá no termo original que Mateus descreve, o termo original de cumprir seria tipo encher por completo, encher até a tampa. Jesus ele vem para encher até a tampa e falar assim, olha, eu fiz tudo o que precisava ser feito, você não precisa fazer mais. O copo, né, já está cheio, já foi o suficiente. Eu vim e fiz tudo o que precisava ser feito. E aí agora eu lhes digo a verdade.
Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou maior traço. Tem algumas versões que falam um i ou um tio, né? Tem alguma versão que fala assim, alguma das suas versões, né? A sua fala assim. Esse tio é interessante, sabe por quê? Porque lá no original, né, do grego, não tem tio, né? E o tio foi colocado por conta da nossa tradução, né? Porque nós temos o tio. Lá no grego e no aramaico, tem algo na escrita que é tipo sabe aquele traço do apóstrofo que coloca? Que quase ninguém usa, né? Já viu? O apóstrofo é como se fosse aquele aspas, mas é uma aspa só, né? Faz diferença se ele é alguma coisa sem apóstrofo? Basicamente, a não ser que você esteja assim, fazendo uma leitura muito formal, né? Que aquilo ali vai fazer diferença. Mas você pode ler tranquilo, desconsiderando o apóstrofo, que não vai fazer diferença. Lá no hebraico existe um traço que é como se fosse um apóstrofo, que é assim, algo quase que insignificante, para que você possa entender. O que Mateus está dizendo? Olha, nem que seja esse apóstrofo aqui, que é coisa mais insignificante, enquanto existir céus e terra, desaparecerá um apóstrofo, sem que tudo se cumpra. O que Mateus está falando aqui? A palavra de Deus, ela é infalível. As menores vírgulas da palavra de Deus, elas vão se cumprir até os dias finais. As coisas, todos os pormenores, eles hão de se cumprir, porque a Bíblia, ela é infalível. Aquilo que foi dito pelos profetas se cumpriu em Jesus, para que nós possamos crer que aquilo que Jesus disse se cumprirá em nós. Olha que espetáculo! Se cumprirá em nós. Tudo aquilo que Cristo Jesus disse se cumprirá em nós. E se Ele disse que nós somos bem-aventurados, nós seremos bem-aventurados nessa terra. Mesmo que lágrimas venham ao nosso rosto, mesmo que nós não consigamos enxergar aquilo que Ele tem para nós, nós iremos viver o reino dele nessa terra. Nós seremos a luz, nós seremos o sal, porque ele já disse que nós seríamos. A palavra dos profetas que se cumpriu em Jesus se cumprirá em nós a partir daquilo que ele um dia disse. A palavra de Deus, ela é infalível e nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus, ela não precisa de atualização. A palavra de Deus, ela não precisa de revitalização. Ela é e continuará sendo a mesma, infalível. E aí no versículo 19, Jesus entra com uma penalidade, exatamente para aqueles que desobedecem os mandamentos. Aí ele fala, né, ainda que dos menores, né, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. De qual desobediência que Jesus está falando aqui? Exatamente da desobediência, da má interpretação bíblica. Aqui tem uma coisa muito séria, e isso aqui gela o meu coração todos os dias que eu sento para elaborar uma mensagem. Eu giro ali em torno de, em média, né, uma mensagem, digamos que um estudo, né, como o estudo que nós temos aqui, o estudo que nós fazemos lá no discipulado, eu gasto em torno de 2h30, 3 horas. Uma palavra, né, que precisa de ser mais, talvez mais didática, né, porque será um público assim mais diverso, vai um pouquinho mais de estudo ali. Numa semana, umas 4 horas para prepará-la. E aí, eu ouvindo um relato do Hernandes Dias Lopes, que ele leva 8 horas. Eu falei, Deus, eu preciso estudar mais a tua palavra antes de pregar. Né? É muito pouco, porque é muito perigoso. É muito sério. Ai de mim. A minha oração é que Deus não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer através da pregação. Jesus está falando aqui,
todo aquele que desobedecer um dos mandamentos. E o significado é o que os escribas faziam. Por que os escribas estavam desobedecendo os mandamentos? Porque eles estavam no legalismo, interpretando de forma errada. E toda interpretação bíblica errônea, ela leva a uma heresia. E toda heresia leva o povo a perecer. E são muitos que perecem por causa de uma interpretação errada da Bíblia, por causa de uma nova revelação. Nós não precisamos de novas revelações, nós temos a revelação revelada, ponto final, que já foi nos dada. Ai de mim, e ai daqueles que interpretam e principalmente ensinam de forma errada, como os escribas faziam. É isso que Jesus está abordando aqui. A lei cerimonial e a lei moral de Jesus, elas são significados da expressão de santidade de um Deus que é todo-poderoso. A lei, ela precisa ser corretamente entendida para que, consequentemente, o seu propósito seja verdadeiramente alcançado. A lei, ela não é apenas para ser guardada, mas ela é necessária para ser transmitida. Essa lei, você precisa aprender para educar os seus filhos da forma correta. Você já pensou a responsabilidade que os seus filhos não são responsabilidade do pastor? Os seus filhos não são responsabilidade da professora da salinha das crianças. Os seus filhos não serão responsabilidade da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Não se engane, os seus filhos serão responsabilidade sua. E qual é o seu conhecimento para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos? Como você tem lido a Bíblia? Como é que você tem aprendido a palavra de Deus? Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Vai aprender a Bíblia primeiro. Porque muito mais do que a responsabilidade de ter condição financeira de educar seu filho, é ter condição intelectual de poder virar para o seu filho e ouvir da boca dele que ele quer de fato conhecer a Jesus. Ouvir do seu filho quem é o Senhor e Salvador da vida dele. É você que deve ensinar. E você sabe por que a nossa juventude anda perdida? Porque os pais da nossa geração terceirizaram esse serviço para o YouTube. Esse é o nosso grande problema. O serviço de educação cristã foi terceirizado para as redes sociais, para os seguidores. Os pais estão deixando os verificados da internet, né? Tem selinho azul, então pode ensinar o meu filho. Misericórdia. Está ensinando seu filho, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos verdadeiramente assumir essa responsabilidade que é nossa. Assumir essa responsabilidade. Até porque, quando nós olhamos, e aí você já pensou se seu filho vira para você e te faz essa pergunta? Seu futuro filho, né? Pai, Jesus veio e cumpriu tudo, né? Mateus fala que Jesus veio e cumpriu tudo que os profetas disseram. Se ele cumpriu tudo, significa que eu não preciso fazer mais nada, não é isso? O que você responderia para o seu filho? Jesus veio e cumpriu tudo, então agora ele não precisa fazer mais nada. Aí você vai ter que ir lá em Romanos e ler capítulo 1, 2, 3 e 4, para você entender a finalidade de Cristo, e você entender que a salvação depende de uma fé que precisa ser impregnada no coração dele. E aí você me pergunta, o que é fé? Eu te explicarei no sábado do nosso discipulado, que é a nossa resposta da próxima pergunta complexa. O que é fé? Sábado do nosso discipulado, você vai aprender e vai poder explicar para o seu filho. Por último, não estava programado isso, tá? Versículo 20, Mateus encerra dizendo: pois eu lhes digo que a justiça de vocês, se ela não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus ele vai encerrar, nos fazendo novamente a pergunta que ele fez lá no Sermão do Monte: de quem é o reino dos céus? E se nós voltarmos lá no Sermão do Monte, nós vamos lembrar
Bom, o reino dos céus é dos que choram, o reino dos céus é dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça, dos que são perseguidos. Estes são os bem-aventurados. Só que Jesus ele traz uma advertência aqui. Ele adverte que a nossa justiça como cristãos, ela precisa ser maior que a justiça que os escribas e fariseus estavam pregando lá naquela época. E qual era o lema da vida dos escribas e dos fariseus? Eles tinham um lema. O lema deles é o quê? A lei. Nós vivemos pela lei. E exatamente por viverem a lei, eles não enxergaram Jesus como Filho de Deus. E o nosso aprendizado e a última aplicação da nossa exposição dessa noite é a pergunta: qual é o nosso tema de vida? Qual é o nosso lema? Já que o tema e o lema de vida dos fariseus e dos escribas eram a lei. Se Jesus está falando que o nosso lema de vida precisa ser maior do que a dos escribas, qual deve ser o nosso lema? E a resposta é uma única e exclusiva. O nosso lema de vida como cristãos é e sempre será o amor. Não existe outro tema que esteja em pauta quando nós falamos sobre o reino dos céus, que não seja o amor. E é somente com esse lema de vida que nós conseguiremos ser maiores do que os escribas e do que os fariseus. Jesus mesmo ele vai reforçar exatamente esse contexto. Nós vamos ver isso mais adiante, porque Jesus ele pega e fala assim: bom, vamos então fazer um resumão de véspera aqui de vestibular, né? Qual é o resumo de tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus facilitou as coisas? Não. Talvez ele piorou e muito as coisas. Talvez, nossa, era melhor ficar lá com as 10, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Nós vamos estudar isso depois, né? Quem é o meu próximo? Essa é a questão. E amar a Deus sobre todas as coisas. Quem tem sido seu Deus? Seu Deus é um ídolo? Ou seu Deus é um Deus o qual você se baseia no amor para vivê-lo? A única forma de nós não nos tornarmos escribas, legalistas, fariseus, pecadores que vivem de mimimi, de vírgulazinha, a única forma de nós não nos tornarmos crente de internet é vivendo o puro e verdadeiro amor. E aí, quando a gente fala em amor, eu não poderia terminar a não ser com Santo Agostinho. Tem uma frase de Santo Agostinho que o pessoal pega só o início dela, né? Que ele diz assim: ama e faz o que queres. O pessoal pega só esse comecinho, né? E realmente faz todo sentido. Santo Agostinho já disse: ama e faz o que queres. Se você amar, você pode fazer o que você quiser. Mas o pessoal não lê, né, as confissões. O que está descrito? O que vem depois disso? Não é um fecha parênteses aí, ama e faz o que queres. O que Agostinho está dizendo? Literalmente, Agostinho estava dizendo o seguinte: ama e faz o que queres, vírgula. Porque se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás também com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. E se perdoares, perdoarás também com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Ama e faz o que queres. Vamos orar? Senhor Deus, soberano e maravilhoso Pai, nós nos rendemos em gratidão e em devoção diante da presença maravilhosa do Senhor. Obrigado, Pai querido, por nos congregar aqui neste lugar. Senhor, que nós possamos ser sal dessa terra, possamos gerar sede no coração das pessoas, que as pessoas possam ser saciadas aqui junto conosco, ó Deus, em sua sede, que nós possamos ser luz, ó Deus, luz que ilumina o caminho dos nossos irmãos até a igreja, até o discipulado,
mas que acima de tudo, Pai querido, nós possamos viver uma vida íntegra diante do Senhor. Nós possamos, ó Deus, crer na infalibilidade da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, jamais esquecer que Cristo Jesus foi gerado no Antigo Testamento para nascer como Evangelho e boas novas no Novo, para que nós pudéssemos entender que sem a presença dele nós jamais conseguiríamos viver, ó Deus, aquilo que a lei nos exige. E nós te agradecemos por causa do teu Filho amado Cristo Jesus, que nos deu graça e em amor nos redimiu, para que nós pudéssemos em santidade viver. Nós te louvamos, Pai, te louvamos porque quando nós olhamos para o reino da glória que nos espera, nós sabemos que o Senhor nos predestinou para isso e nos tornou bem-aventurados. Bem-aventurados por causa das nossas lágrimas, bem-aventurados por causa da nossa fome, bem-aventurados por causa das dificuldades que nós passamos nesse mundo. Nos prometeu o reino dos céus e é onde nós queremos estar. E para que nós, ó Deus, possamos viver o reino dos céus, ó Deus, que durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, o Senhor nos dê uma única coisa, é a única coisa que te pedimos. Nos ensina a amar. Nos ensina a amar como o teu Filho Jesus amou aqui nessa terra. Nos ensina a amar de todo o coração. Nos ensina a amar, ó Deus, aqueles que nos perseguem. Nos ensina a amar, ó Deus, aqueles que... Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a amar. Ensina a amar aqueles que nos afastam de Ti, aqueles que, ó Deus, nos afligem. Nos ensina a amar, ó Deus. Gera em nosso coração um comprometimento de amar o nosso inimigo, de amar, ó Deus, aqueles que, porventura, já nos feriram. Nos ensina a amar, ó Deus. Se existe uma coisa nessa noite que nós queremos pedir ao Senhor, nos dê teu puro e genuíno amor, ó Deus, para que nós possamos viver toda a nossa vida arraigado, ó Deus, na videira verdadeira que é o Senhor, para que os nossos frutos não sejam outros sequer, que não sejam o puro e verdadeiro amor do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, congregados na Tua presença, te agradecemos pela maravilhosa graça do Senhor, que gera expectativa em nosso coração, de vivermos os Teus sonhos, os Teus planos, ó Deus. Obrigado, Pai querido. Essa é a nossa oração de gratidão ao Senhor por mais esta quinta-feira, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.